Aleluia. A palavra de Deus no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 6, no versículo 1, diz a palavra de Deus assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou minha boca. Então disse: isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém, igreja? Pode sentar-se, amada igreja, no nome do Senhor Jesus. Esse texto que nós queremos compartilhar com a igreja, nós não queremos assim nos alongar nesta palavra, né? Nós queremos já celebrar a Santa Ceia do Senhor para a amada igreja congregada aqui nesta noite. Você que veio de perto, você que veio de longe, aproveite bem esta oportunidade que Deus está dando para mim e para você, de nós estarmos na sua casa para adorar o seu nome. Não é sempre que nós temos esta oportunidade, não é sempre que Deus nos dá oportunidades brilhantes como essa, que nós não devemos desperdiçar, né? Temos que aproveitar o máximo. Mas a Bíblia aqui, meus amados, esse texto, eu gostaria de trazer à igreja algumas palavras que me chamaram a atenção em cima desse texto que nós ouvimos aqui a leitura. Isaías é escolhido e consagrado para ser profeta. Então, justamente, Isaías está contando para nós o momento que ele foi chamado, o momento que Deus chamou ele para a obra, para o ministério, né, de profeta. Isaías foi um profeta messiânico que profetizou há cerca de 600 anos antes de Cristo. Por que profeta messiânico? Porque Isaías, ele já anunciava, igreja, a vinda de Cristo, né? Não o arrebatamento, mas a existência de um rei que nasceria numa manjedoura, que seria rejeitado, que ia morrer na cruz do Calvário, e todo o ministério de Cristo, Isaías já falava 600 anos antes ainda de acontecer. Mas o chamado de Isaías, ele aconteceu de uma maneira um pouco diferente. Quem está me ouvindo, fala glória a Deus. Um pouco diferente. Como um pouco diferente? Primeiro, Isaías relata aqui na história que ele era um homem pecador. Ele era um homem cheio de pecados, né? E os pecados de Isaías, ele não menciona quais os pecados que ele cometia, mas dá-se a entender que ele era um homem de palavras, né, torpes, assim dizendo. Ele não media palavras, ele era um homem que tinha o poder na palavra de falar coisas erradas, né? E Isaías, além de ser um homem pecador, quero crer nesse sentido, ele também habitava no meio de um povo que também tinha o mesmo pecado dele. Ele falou assim: eu habito no meio de um povo, eu sou um homem de lábios impuros, né? E habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Eu não posso ir, Senhor, eu não posso fazer a tua obra, eu não posso ser profeta. Ele colocou a culpa nele, no pecado que ele tinha, e depois ele colocou a culpa na redondeza ou no círculo de amizade que ele possuía. Os meus amigos, né? As pessoas que me cercam, elas também são pessoas impuras. Então muitas vezes, irmãos, Deus nos chama, Deus
Deus nos fala, Deus nos orienta para uma obra, e às vezes a pessoa coloca pretexto, primeiro coloca o pretexto na vida dela. Ela fala assim: eu não posso ir, eu estou cansado hoje, sabe, eu trabalhei bastante, né? E segundo, ela, igual Isaías, coloca o pretexto nas pessoas que o cercam, e fala assim: será que a minha família vai concordar? Será que os meus vizinhos, meus amigos que ficarem vindo na minha casa, não vão ficar chateados comigo? Eu falava assim para eles: olha, fique aí, porque eu vou na igreja adorar o Senhor. Então, assim acontece nos dias atuais que estamos vivendo. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Isaías, ele foi levado para dentro da igreja. Quem está me ouvindo, fala glória a Deus. Eu falava hoje de manhã sobre estar na casa do oleiro, e agora eu quero falar sobre estar no templo, estar na igreja, estar na casa de Deus, porque este sonho, esta visão que Isaías teve, igreja, esse chamado de Deus para a sua vida, ele foi levado para dentro da igreja, ele foi levado pelo Espírito para dentro da igreja, dentro da casa de Deus. E quando ele estava dentro da igreja, irmãos, ele viu uma visão. E nesta visão, igreja, ele viu os serafins de uma forma diferente, de uma forma que jamais alguém relatou na Bíblia, porque os serafins são anjos, né? Anjos enviados por Deus, e a Bíblia fala que esses anjos, eles tinham 6 asas, um anjo de forma estranha, 6 asas, as 6 asas que os anjos possuíam, elas tinham funções diferentes uma das outras, porque 2 asas cobriam o rosto, 2 asas, esses anjos cobriam os pés. Quem está me ouvindo, fala glória a Deus. E 2 asas, esses anjos voavam. Igreja, isto aqui tem um significado muito importante no contexto da palavra. 2 asas que eles cobriam o rosto, significa humildade na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, significa: eu sou humilde, eu estou na igreja, Deus me trouxe no templo hoje para reconhecer que sem Deus nada sou, para reconhecer que eu preciso e dependo da presença de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Você não está na igreja porque você é melhor do que alguém, porque você é o bambam, não. Você está na igreja porque você é o menor dos menores, e porque você precisa da presença e da graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Humildade, se humilhar. Os anjos, eles possuíam 2 asas que cobriam o rosto, 2 asas que eles cobriam os pés. Cobrir os pés está lá em Eclesiastes. A Bíblia fala assim: guarda o teu pé quando você entrar na casa de Deus. A Bíblia fala que Moisés, ele subiu no Monte Horebe para ouvir a voz do Senhor. E aí quando ele chegou no Monte Horebe, a Bíblia fala assim que a sarça ardia, o fogo estava naquele monte e o fogo não se consumia. Aí Moisés ouviu uma voz do céu, e aquela voz falou assim: Moisés, tira o calçado dos teus pés, porque aonde você está é terra santa. Eu quero falar contigo, Moisés, mas tire o calçado dos pés. Igreja, o lugar em que você está aqui dentro é um lugar santo, o altar é um lugar santo, a igreja é um lugar santo, em que você está aqui em reverência, em adoração, em glorificação de Deus sobre a sua vida. Aleluia, louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. E a minha Bíblia vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Guarda o seu pé, busque a santidade do Senhor nesta noite, busque santidade do Senhor sobre a sua vida. Pastor, mas é tão difícil nesse mundo complicado em que nós estamos vivendo. Mas a minha Bíblia fala assim, que tudo que nós pedir com fé, crendo, nós vamos receber do Senhor sobre a nossa vida. Quem crê assim, fala glória a Deus. Deixe de você orar para Deus pedindo carro, pedindo caso, pedindo casa, pedindo roupa, pedindo calçado, mas peça a Deus: Deus, dá-me santidade para adentrar na sua casa, para estar na sua presença. Dá-me santidade, Senhor, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se você quer subir no céu de glória, você precisa ser santo. Se santifique. A palavra santificação significa ser
separação. Você tem que ser separado do mundo e das coisas que o diabo oferece. Seja separado. Quando Daniel recebeu de Deus a missão, aí Daniel falou assim para o rei: eu não vou comer desse manjar que você vai servir aí. Daniel sentiu o desejo no seu coração de não se contaminar com o manjar do rei, e Deus exaltou Daniel de uma forma maravilhosa. Ele foi um homem muito excelente na presença do Senhor. Oxalá que Deus possa despertar e levantar muitos Daniéis aqui na presença de Deus nessa noite. Quem crê assim fala glória a Deus. E o terceiro, o significado das asas: elas com duas asas cobriam o rosto, humildade; com duas asas cobriam os pés, santidade; com duas asas os anjos voavam. Significa glorificar o nome do Senhor Jesus, exaltar o nome do Senhor, porque é impossível nós estar num culto desse de Santa Ceia se nós não glorificar aquele que nos dá vida, aquele que nos dá o fôlego de vida, aquele que nos dá o alimento, aquele que nos dá a oportunidade. É impossível, igreja, nós estar numa reunião como esta e nós não derramar lágrimas diante do Senhor. É impossível, igreja, estarmos numa reunião dessa e nós não falar: Senhor, eu te amo. Estamos aqui para glorificar, para exaltar e para magnificar o nome daquele que vive e daquele que reina para todos sempre. Quem crê assim fala glória a Deus. Levanta a sua mão direita para os céus. Levante a sua mão direita para os céus. Aleluia. Eu quero que neste momento você fale algo bonito para o Senhor. Glorificar o nome do Senhor significa ser grato a Deus. Glorificar o nome do Senhor significa reconhecer que Deus fez algo por mim. Glorificar o nome do Senhor significa dizer: Senhor, eu estou feliz. Eu estou alegre. Oh, aleluia. Glorificar o nome do Senhor, igreja, é você sentir dor no corpo e dizer assim: Senhor, eu estou na tua presença. É você não ter dinheiro para o vale transporte e vir para a igreja a pé e você fala: Senhor, eu estou na sua presença. É você estar talvez com uma vida atribulada em casa, porque ninguém quer que você venha na igreja, mas você fez cara feia pro diabo e você veio na igreja e você fala: Senhor, eu estou passando provas da minha casa. E Deus está falando com uma pessoa aqui nesta noite, que você está passando provas da sua casa, mas você chega aqui na casa de Deus e glorifica o nome do Senhor. Senhor, eu estou passando prova, mas muito obrigado, Senhor, por esta prova que eu estou passando. Eu estou na sua casa para glorificar aquele que vive e reina para todos sempre. Tudo isso, igreja, Isaías recebeu de Deus. Olha só, ele recebeu humildade, ele recebeu santidade e ele glorificou o nome do Senhor. Quem está me entendendo, fala glória a Deus. Duas coisas que tinham dentro daquela casa, duas coisas que tinham dentro daquela igreja. Primeiro, aqui no versículo de número 3, fala que quando os anjos clamavam: Santo, Santo é o Senhor, a Bíblia diz que a glória do Senhor, ela invadiu aquela casa, aquele templo. Quando os anjos glorificavam, a glória do Senhor invadiu aquela casa. A glória do Senhor, igreja, ela está aqui dentro desta igreja nesta noite. A glória de Deus está aqui. Segundo, no verso 4, quando a glória de Deus entrou na igreja, o poder foi tão forte que a igreja se encheu de fumaça. Porque aonde há igreja, a manifestação e a presença do Espírito Santo de Deus. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu estou sentindo muito forte Deus aqui dentro desta igreja.
que quando há, igreja, a manifestação da presença de Deus, Deus se manifesta de várias formas. Deus não vai manifestar sempre da mesma maneira. Quando Elias queria ouvir a voz de Deus, ele foi para dentro da caverna, veio um vento forte, Deus não estava no vento. Várias manifestações, de repente veio uma brisa suave e Deus estava no meio da brisa. Mas lá em Atos 2 a Bíblia fala assim que a igreja estava reunida no mesmo lugar, e de repente entrou um vento forte e impetuoso e encheu toda aquela casa de oração, e todos que ali estavam começaram a falar em outras línguas, começaram a manifestar os mistérios de Deus. Veja, Deus tem a forma dele agir diferente de uma forma da outra. Aqui em Isaías fala que a casa de Deus, ela se encheu de fumaça, e você vai perguntar para mim, pastor, qual vai ser a manifestação de Deus sobre a nossa igreja nesta noite? Quer ver a manifestação de Deus sobre esta igreja nesta noite? Quem quer ver a glória de Deus? Quem quer ver a manifestação da glória? Quem quer ver a manifestação da glória? Ah, você está preparado? Então receba a manifestação da glória de Deus agora, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre tudo quanto você colocar as mãos, porque a glória de Deus, ela está aqui dentro desta igreja. Um minutinho para você adorar e você sentir a glória de Deus derramada sobre a sua vida agora. E a glória de Deus encheu aquela casa de oração, e aquela igreja, aquele templo se encheu de fumaça. Eles não podiam se enxergar dentro daquela igreja, mas no meio daquela fumaça, aqueles anjos, eles foram aonde, pastor? Eles foram no altar. Oh, Ravalamas, Tudei Manás. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ravalamas, Epalamanas. Aqueles anjos não foram para a porta da igreja, aqueles anjos não foram no meio da nave da igreja, aqueles anjos não foram para lugar nenhum. Sabe aonde que eles foram, igreja? Eles foram para o altar da igreja. O altar da igreja, aonde o fogo fumega, aonde a brasa está acesa, porque a minha Bíblia fala em Levítico 6 e no verso 13: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e o fogo não se apagará. E o fogo de Deus está aqui dentro desse altar, e desse altar emana fogo para a igreja, emana poder para a igreja, emana glória para a igreja. O fogo de Deus está aqui nesse altar, está aqui nesta igreja, está aqui nesse altar. Os anjos de Deus estão aqui, igreja, para servir para você a ceia nesta noite, para servir um banquete para a sua igreja e para purificar os pecados da igreja nesta noite. Porque o fogo de Deus, igreja, a brasa que o anjo tirou do altar, era para queimar os lábios de Isaías, um homem profano, um homem de impuros lábios. E o anjo pega aquela brasa do altar com uma tenaz, e ele chega no altar e pega aquela brasa do altar. E o anjo sai do altar. E aonde que ele vai, pastor? O anjo vai em direção a Isaías. O anjo vai na sua direção. O anjo vai na sua direção. Qual seja o impedimento que impede você de prestar um culto de adoração a Deus, como é preciso ser prestado? Qual é a dor que te incomoda no seu corpo físico? Qual é o problema que assola a sua vida? Por que que o pastor está falando isso? Porque eu estou vendo aqui pelos olhos da fé os anjos de Deus indo em sua direção nesta noite,
para tocar na sua vida nesta noite, para tocar sobre a sua vida nesta noite, para tocar sobre os teus lábios, sobre o teu coração, sobre a tua mente, para purificar a sua mente dos pensamentos maquiavélicos e malignos, para tocar no ato da sua enfermidade, seja no coração, seja nos rins, aonde esteja a sua enfermidade, o anjo de Deus vai tocar hoje, ele vai curar você, seja qual seja o problema financeiro, mas o anjo de Deus tem o poder de tocar nas tuas finanças, e dar uma vitória financeira para a sua vida, seja qual seja o problema de alguém da sua casa com vícios, mas nesta noite você vai levar esta brasa viva do altar de Deus para a sua vida, e vai chegar na sua casa, e você vai determinar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus, e Deus vai fazer uma obra na sua casa, na sua vida e também na sua família. Quem crê assim, fala glórias a Deus. E aquelas brasas tocaram os lábios de Isaías, e quando foi tocado, ele sentiu. Preste bem atenção. Eu vou encerrar esta palavra, porque quando os anjos tocam na vida da gente, a gente sente, né? É impossível eu falar de outra forma para a igreja. Eu podia traduzir esta palavra dizendo assim: não saia daqui vazio, não saia daqui de qualquer jeito, não saia daqui da maneira que você chegou. Eu poderia usar esse termo para você, mas eu vou usar o seguinte termo: os mesmos serafins que estavam dentro daquela igreja pelos olhos da fé, eles estão aqui dentro para tocar na sua vida hoje, e para fazer bênçãos acontecer, milagres acontecer, para perdoar os teus pecados hoje. Quem sabe você se considera tão pecador, injusto de tocar no pão da ceia, mas nesta noite os anjos do Senhor, eles vão tocar na sua vida, e você vai sair daqui abençoado. Quando aquela brasa tocou, uma voz soou do céu: a quem enviarei? A Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele sentiu a transformação de Deus pela palavra. A palavra transforma a sua vida. Os anjos tocam na sua vida através da palavra, e nesta noite nós vamos orar para que a sua vida seja tocada pela presença deste anjo, que o seu ser, que a sua alma seja tocada hoje, e que você possa falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto, Senhor, porque eu participei do culto hoje. E quando você sair da porta para fora da igreja, quando você chegar na rua, na sua casa, você vai falar: Senhor, eu quero fazer a tua obra, eu quero, porque agora os teus anjos já tocaram a minha vida, agora eu já participei do culto na igreja, agora eu estou forte, porque eu saí da igreja revestido da graça, do poder e também da unção de Deus sobre a minha vida. Quem crê assim, fala glória a Deus. Fica em pé neste momento, coloca a sua mão direita na altura do seu coração agora. Pai, nós oramos com a sua igreja, no nome do Senhor Jesus. Os mesmos serafins que estavam lá com Isaías no passado, dentro daquela igreja, meu Pai, daquele templo, eu creio, Pai, que os serafins estão aqui dentro desta igreja. Oh, glórias a Deus, aleluia. Eu creio, meu Pai, que vidas estão sendo tocadas, vidas estão sendo impactadas pelo seu poder e também pela sua presença aqui, meu Pai. Perdoa os pecados da sua igreja, perdoe as falhas da sua igreja.